Olá, muito boa tarde. Estamos recebendo aqui no estúdio o karateca Eduardo de Mattei, que no próximo final de semana estará na capital italiana, Roma, disputando o Vadu Cup 2025. Boa tarde, Eduardo. Seja muito bem-vindo ao TV Esportes. Boa tarde, muito obrigado à TV pela oportunidade. Como é que está essa preparação para Roma? Eu acredito assim que se hoje eu olhar para trás, eu vou me dar conta que todo o possível eu fiz, né? Então eu tenho a consciência tranquila de olhar para a preparação, né? Que tudo possível eu cumpri. Estou bem preparado. Bem não, muito bem preparado. E como é que foi, me conta como é que foi o ano passado em Buenos Aires, na capital argentina, como é que foi lá com os hermanos? O ano passado teve o Mundial de outra entidade, né, que é da ICO, da International Karate Union, e eu lutei 2 categorias abaixo, eu poderia lutar 60 a mais, eu preferi descer 2 categorias, lutei 50 a mais, para justamente me preparar para a Copa do Mundo e para agosto lutar no Japão. E eu perdi a final. Fui até a final da categoria até 50 anos. Como é que é essa competição lá em Roma agora, dia 29 e 30? É a primeira vez que eu participo da Copa do Mundo, essa, né? Eu, sinceramente, não... Pelo fato de ser na Europa, com certeza vou ter vários adversários europeus, né? O que não quer dizer muito, porque na Argentina eu pensei que não ia ter muitos europeus. Eu lutei com um cara até de Kosovo, então eu pensei, por isso até que eu desci as categorias, né? Porque sul-americanos mais ou menos eu conheço, quem seriam meus adversários. E não, foi uma surpresa, tinham bastante europeus, né? Mas na Europa, com certeza, a predominância será de atletas europeus. Em quais categorias que tu vai disputar lá? Eu vou disputar kata. Existem 2 competições, a de chá e comitê, que é a parte luta, e a de kata, que é aquele solo que tu faz sozinho, como se fosse a antiga ginástica olímpica, né? O meu carro-chefe é a luta, né? O chá e comitê. Tá, em Buenos Aires tu ganhou bronze no kata, né? Ganhei E ouro bronze no comitê. kata e prata no comitê. Prata no comitê. Prata no comitê. Como é que chegou o karatê na tua vida? Eu sou uruguaianense e nós nos mudamos para Porto Alegre e, na época, os apartamentos grandes eram no centro da cidade, os apartamentos grandes que nós tínhamos condições de adquirir, né? Então, o destino fez com que a minha família adquirisse um apartamento perto da Duque de Caxias, onde existia a academia Kidokan. Era Vigário esquina com Duque de Caxias. E foi lá que eu descobri o karatê. Incentivado pelos filmes do Bruce Lee e por aquela série que tinha do David Carradine, série Kung Fu. Beleza. Assim que começou o karatê na minha vida. Como é que é a tua rotina diária? Nós estávamos conversando aqui, tu levanta às 5, 6 da manhã e aí como é que... Meu primeiro treino é 5h30, 6 horas da manhã. Depois que eu faço a parte aeróbica, né? Ao meio-dia eu faço um treino de musculação nas sedes do Grêmio Náutico União, né? E à noite eu faço a parte técnica. E à tarde dá uma descansadinha? Eu trabalho, né? Trabalha em quê, Eduardo? Eu trabalho numa fábrica de produtos médicos hospitalares. Mas sou professor de educação física. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Tu dá aula de educação física? Não, eu dou aula de karatê. De karatê, só de karatê. No União? No Grêmio Náutico União. Sou professor de karatê do Grêmio Náutico União. Estás fazendo uma preparação exata, exclusiva para esse campeonato agora? Sim. Agora eu já estou na fase de lapidação, que nós chamamos, né? A gente monta uma periodização e eu já estou agora na fase de quase tirar o pé, né? Para dar as uma intensidades relaxada. de treino. Para chegar lá inteirão sem... Tem toda a estrutura do União, né? Pois é, como é que está a estrutura do União? É maravilhosa. Academia de primeiro mundo, profissionais excelentes. Apesar de eu ser professor de educação física, eu não tenho a especialização, né? O mundo é dos especialistas, não é dos generalistas. Apesar de ser professor de educação física, eu tenho colegas que me dão uma ajuda grande aí. E tenho a parte
de suplementação, com o Dr. Miguel Sorrentino. E, quando dá galho, eu apelo para o Dr. Caio Duarte, que é o meu acupunturista, que é meu aluno. É um quarto dan meu, que é meu aluno e é acupunturista. E o Dr. Miguel é sensacional. Qual dan tu estás? Eu sou oitavo dan. Oitavo dan. Me conta uma coisa. Como é que vai ser todo o teu ano? Que eu sei que depois de Roma, acho que em agosto tem competição no Japão, né? Na Pátria Mãe. Que teoricamente é onde eu vou parar de competir. Eu já falei isso acho que umas 10 vezes e volto. Mas em agosto nós temos o Campeonato Mundial do estilo Wadokai e o Campeonato Japonês. Eu estava me preparando para lutar o Campeonato Mundial. Infelizmente, a organização tirou a categoria Master do Mundial e colocou para o Campeonato Japonês. Então, eu vou lutar o Campeonato Japonês na categoria 50 anos e o Campeonato Mundial eu vou lutar no Sênior, que é de 21 a 35, mas vou lutar só por equipe. Qual é a diferença do Wado, Shotokan? Dos vários estilos de karatê. Assim, se um leigo olhar uma competição de karatê, ele não vai saber qual é o estilo que está lutando com qual estilo. Né? Com exceção do karatê Kyokushin, que as regras são diferentes entre aspas, o karatê olímpico, o resto é tudo muito parecido. O que vai diferenciar é kata. Ali tu consegue ver as diferenças, tu consegue identificar qual estilo que está fazendo. Né? Mas lutando é impossível. É muito parecido. Não é muito parecido, é igual. As técnicas são iguais, as entradas são iguais. Se a pessoa não souber que é um atleta Shotokan, é um atleta Wado, é um atleta Shorin, é um atleta da Goju, impossível. E tu ensina qual estilo? Eu ensino Wadokai. Já estás treinando alunos para competições? Como é que está? Sim, eu inclusive já tive um aluno campeão pan-americano, mas atualmente eu estou iniciando o trabalho no União, né? Fazer 2 anos, então é muito cedo ainda para mim. Eu gosto de colocar a pessoa em condições não de vencer, mas que ela fique confortável na competição. Então estou dando uma segurada. Nós estávamos conversando antes, assim, off, sobre o karatê ter entrado na Olimpíada de 2021, né, que seria 20, mas por causa da pandemia foi em 21 em Tóquio, mas não participou na França e não vai ter agora nos Estados Unidos também. Como é que tu vê isso? O COI dizendo que não atrai a juventude. Exatamente. O argumento que o COI utiliza é que está buscando esportes que atraiam a juventude, né? Que seria o caso do surf, da escalada, não sei, o breakdance já saiu também. O softball voltou, surf, skate. Mas pelo que pode ser que as informações não sejam as mais fidedignas possíveis, mas pelo que chegou para nós foi que o karatê foi um dos esportes mais assistidos. Tá? Também tem o seguinte: já tem uma arte marcial japonesa que é o judô, tem uma arte marcial coreana que é o taekwondo e não tem nenhuma chinesa. Também pode ser também nos bastidores que a China esteja se movimentando para colocar uma arte marcial chinesa. Não sei, isso é uma suposição. Né? Mas infelizmente, eu acho que tem gente que diz que o esporte olímpico matou a essência do taekwondo. Eu acho pelo contrário. Eu acho que, voltando para o meu esporte, eu acho que não perde marcialidade. Karatê é uma coisa, chá e comitê, jogo de competição, né? Jogo de luta. Então, tu pode ter um karatê marcial e pode ter um karatê competitivo. Os vários estilos não atrapalham em nada. Não, na minha concepção, não. Tem os puristas, né, que acham que não, que a Olimpíada atrapalha a marcialidade do karatê. Que a competição. Não sei. Aliás, eles não são contra o karatê nas Olimpíadas, são contra as competições de karatê, que limitam, como existem regras, né, limitam os golpes, limitam aonde tu pode atacar, onde tu não pode, esse tipo de coisa. O karatê é uma das artes marciais mais praticadas no mundo inteiro. Tu não acha que isso tira um pouco de visibilidade de uma competição tipo Olimpíadas, que é o auge do esporte? Eu acredito, penso como tu. Eu vou dar um exemplo. As minhas filhas estudavam, não me lembro se foi no Anchieta ou no Santinho, acho que foi no Anchieta. E a Mayra Aguiar foi fazer uma visita. Ela era uma medalhista, campeã mundial e medalhista olímpica. Todo mundo sabia quem ela era. Imagina quantas pessoas passaram a treinar
por ter o contato com uma campeã mundial e principalmente uma campeã olímpica. E outra coisa, assim, por mais que tu pergunta para um campeão mundial se o título que ele queria era ser campeão mundial ou campeão olímpico. Todo mundo quer ser campeão olímpico, né? Sem sombra de dúvida, em qualquer modalidade. O ápice o ápice é ser campeão atleta. olímpico. E a experiência da Vila Olímpica. Em 90, eu tive a oportunidade de participar dos Jogos da Amizade, como eu estive falando, que era o Goodwill Games, né? Sim. Porque a União Soviética invadiu o Afeganistão e, em represália, os Estados Unidos e o Bloco Ocidental não foram para Moscou. Aí, depois, a próxima Olimpíada seria em Los Angeles e o Bloco Soviético não foi para Los Angeles. Aí, então, em 90, fizeram o Goodwill Games em Seattle e o Karatê foi. É uma experiência maravilhosa. Várias modalidades. O Karatê participa dos Jogos Pan-Americanos e dos Jogos Sul-Americanos. Eduardo, conta para nós sobre a tua trajetória como atleta em competições, títulos. Eu comecei cedo, né? Comecei com 14 anos e com 16 anos eu já era campeão gaúcho adulto. Eu fui se somar as entidades e eu já fui, acho que 10 ou 11 vezes campeão brasileiro. Eu fui tricampeão sul-americano, eu fui bicampeão pan-americano, eu fui medalha de prata no Goodwill Games, eu fui 7 vezes medalhista do Aberto dos Estados Unidos, fui medalha de bronze no Master em 2022 em Caorle, na Itália, e fui prata e bronze agora em Buenos Aires. A Olimpíada não chegasse aí. Olimpíada nem tem como. Não tem mais como, né? Não tem como. Mas como técnico, como técnico, quem sabe? Para frente, técnico, né? Eu achei que agora nos Estados Unidos, eu achei que eles fossem botar aqui, os americanos adoram artes marciais. A França, né? Tem um cara. A surpresa foi não ter permanecido na França, porque o karatê francês é fortíssimo. É fortíssimo, né? Fortíssimo. E mesmo assim, eles preferem botar o break dance do que uma arte marcial. Falar nada, né? Nós conversamos aqui com o karateca Eduardo de Mattei, que está viajando dia 27 de março para Roma, capital italiana, para mais uma competição. Eduardo, muitíssimo obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a gentileza. Sucesso, boa sorte. Muito obrigado. Vamos fazer Esperamos força para trazer retorno com medalha. Mais uma medalha para o Brasil. Hein? Na volta já tem compromisso de vir aqui. Pelo amor de Deus, será o primeiro lugar. Muito obrigado. Agora nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o TVA Esportes. Estamos de volta com o TVA Esportes e agora falamos de futebol. Contextos irreverentes e um olhar único sobre o esporte no continente sul-americano, o blog Impedimento virou referência e agora é tema em uma exposição. A gente foi conferir. Hoje, abrir um perfil nas redes sociais e falar de futebol é muito fácil. Mas e há 20 anos atrás? Como era feito? Lá por idos de 2003, 2004? Bom, a gente ia para o blog e o blog Impedimento fazia isso muito bem. Fez tão bem que virou tendência. E essa tendência de falar do futebol, da sua cultura, do coração dos torcedores batendo forte, virou exposição no Museu da Comunicação. O blog nasceu como um projeto um trabalho de faculdade, né? De 4 dos nossos, os que foram os nossos fundadores, eu não participava ainda, foi na Fabico, né? Na Faculdade de Comunicação da URGS. Eles fizeram um podcast, não se usava essa palavra, né? Mas foi, a bem dizer, um podcast, né? Uma mesa redonda que eles gravaram nos estúdios lá da URGS. E depois ele se tornou um blog, né? E ficou com essas características, foi ficando com mais cara um pouco de veículo de comunicação mesmo, mas sempre foi um blog, né? E se criou também uma comunidade em torno, né? Ele ganhou uma vida fora digamos assim, das 4 linhas do computador, da tela do computador. Ele também virou uma grande comunidade, assim, entre os leitores e os colaboradores. O que antes era um blog virou tendência. Hoje, o jeito de escrever do Impedimento está em muitos perfis esportivos das redes sociais. O jornalismo esportivo independente
Solto e com um toque de humor, se espalhou pela internet. O blog ele se destacou especificamente por falar de futebol sul-americano, numa época em que eram pouquíssimos os lugares em que faziam isso. A gente não tinha tanto acesso como a gente tem hoje, às notícias de outros países da América Latina, do futebol, de modo geral. E o Impedimento foi um dos primeiros, acho que no Rio Grande do Sul, certamente um dos primeiros a fazer isso, e de modo aprofundado, com uma escrita muito, muito bem feita. E em relação ao jornalismo também, muitos jornalistas que se formaram depois do Impedimento tiveram no blog a sua principal influência, até para entrar no jornalismo esportivo. E outra importância também do Impedimento foi no jornalismo independente. Eles não dependiam de grandes meios de comunicação, nem de grandes patrocinadores para poder fazer o blog e trazer todas as informações do futebol sul-americano de modo geral e durante tanto tempo, 10 anos, querendo ou não, é bastante tempo. Eu acompanhava ele, agora eu estava relembrando, fazia tempo que eu não li sobre o blog e agora eu descobri que ele não existe mais. Mas eu lembro que eu acompanhava muito ele porque ele era muito sobre futebol alternativo, tinha muitas matérias sobre isso. Então isso ajudou a me moldar também na questão das pesquisas que eu faço, que eu sou estudante de história, então meio que acabou me moldando sobre o que eu gosto de pesquisar no esporte, que é o futebol mais alternativo, aquele não é o futebol que não é o mainstream, sabe, é o futebol mais amplo. Eu gosto daquele futebol que está mais escondido, sabe, e o Impedimento tem muito disso. Levar um blog para um museu não é uma tarefa fácil, mas os curadores conseguiram transpor essa experiência digital para uma exposição interativa e envolvente. Para nós foi um grande desafio, pensar nessa exposição sobre um blog, que é algo que está no meio digital e a gente traduzir isso de uma forma palpável dentro de um espaço expositivo, enfim, tridimensional, as pessoas podem tocar, enfim. Então nós conseguimos trazer para cá vários elementos, que foram objetos de empréstimo, obviamente, dos colaboradores do blog, como camisas que o pessoal produzia para comercializar, camisas que eles também usavam, enfim, nas coberturas. E dentre outros materiais também, inclusive das Impedicopas, Mas além disso, acho que o principal desafio foi a gente colocar os textos, dentro dessa exposição. E aí esse foi um recurso muito bacana que nós trouxemos, então nós temos vários textos expostos aqui de uma forma muito bacana, que o pessoal pode ver quando visitar o Musecom, e também ter acesso a esses textos também na íntegra, estão publicados no nosso site. Há 20 anos, o blog Impedimento era uma tendência e trazia crônica esportiva com pitadas de humor em suas páginas icônicas. Para quem viveu a era dos blogs, ou para quem quer entender como tudo isso começou, a exposição do blog Impedimento fica no Museu da Comunicação até 24 de maio, com entrada gratuita. A gaúcha Nicole Silveira conquistou um resultado histórico no Mundial de Skeleton, realizado em Lake Placid, nos Estados Unidos. Ela ficou na 4ª colocação, o melhor resultado do Brasil em um Mundial de Esporte Olímpico de Inverno. E o bronze não veio por apenas 42 centésimos. Eu ainda estou processando, eu estou sem palavras, é muito surreal conseguir isso. Eu meio que cheguei aqui nessa competição tentando só focar nas descidas e no meu push e fazer o meu melhor, sem ter pressão nenhuma com o resultado, e eu acho que eu nunca imaginaria ter conseguido um 4º lugar. Tive um desenvolvimento muito grande essa temporada, que me ajudou nas descidas em tudo que é pista. Eu vim mais confiante. Minha família estava aqui, minha família está acompanhando do Brasil, e ver todos os comentários, os vídeos e todo mundo torcendo no Brasil foi incrível. Eu acho que o que a gente sonhar é possível, não importa se a gente é mulher ou não, a gente é mais forte ou tão forte quanto o homem, não tem nada que diga que a gente não é. Então se tem um sonho grande, fique com esse sonho, acredite que vai acontecer. Um projeto de laboratórios associados é referência em avaliações físico-esportivas em Santa Maria, já tendo atendido mais de 400 atletas. Confere na reportagem da TV UFSM. Teve muito esforço e determinação para chegar até aqui. A Universidade Federal de Santa Maria também é um lugar para os atletas que buscam estudar.
Estes dois aí são o Vitor e o João, estudantes de Ciências Sociais e Direito, mas quando não estão nas aulas, pode ter certeza que você vai encontrá-los treinando na UFSM. Os dois ingressaram na instituição por meio do primeiro edital do Programa de Ingresso de Atletas de Rendimento, o PIARES. O objetivo é permitir que essas pessoas possam fazer uma graduação sem abandonar a carreira esportiva. Estar nesse ambiente, poder estudar e poder estar na pista é muito bom. Sempre, para um atleta, é uma coisa muito importante, principalmente no Brasil, em que quando chega numa certa idade, quando você está aos 18 anos, tem que, às vezes, escolher entre trabalhar ou você ser um atleta ou vai estudar, né? E aqui a gente podendo fazer os dois é muito importante, tanto para o esporte no Brasil, quanto para uma ideia de como a universidade se comporta em questão esportiva. Estar na universidade agora, ter a oportunidade de aprender, ainda mais no meu curso, que é Ciências Sociais, onde a gente mexe muito e fala muito sobre, também não sobre política, mas assuntos gerais do mundo, é uma oportunidade grande. E ainda quando se junta ao esporte, que é onde dá mais polêmica às vezes, e é o lugar que, assim, de mais alto nível em qualquer assunto, eu acho que me tranquiliza bastante. E o diferencial que fez o João e o Vitor escolherem a UFSM é aquele lugar ali, a pista de atletismo. Reinaugurada em 2023, ela segue os padrões olímpicos e é um grande atrativo na estrutura que a universidade oferece a esses estudantes. Eu escolhi pela estrutura, que uma vez eu vim aqui competir através do colégio, e quando eu visualizei, vi essa estrutura toda aqui, eu falei assim, eu quero vir para cá porque aqui eu vou ter a oportunidade de treinar e tentar ser alguma coisa, um atleta, alguma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. O que me motivou principalmente foi a estrutura que a universidade oferece, né? Porque eu já tive contato com muitas pistas no Brasil, muitas equipes, e poder olhar para a pista, poder olhar para todo o material que eles oferecem, tanto o colchão e a oportunidade de estar em uma universidade federal foi o que me trouxe para cá. Porque além do atletismo eu também tenho noção em que o estudo é muito importante, porque a carreira de atleta ela não é para sempre. E essa oportunidade inovadora no país é possível graças à iniciativa do professor Luiz Fernando, que atua no curso de Educação Física, e a motivação dele está em sua história de vida. O PIARES ele surgiu basicamente da história que eu tenho de vida com o esporte, né? Ao longo dos anos, quando eu deixei a Seleção Brasileira de Canoagem e fiquei por muito tempo, enquanto estudava, fazendo minha vida acadêmica, pensando que deveria existir uma outra forma de incentivar o atleta a poder estar tendo a dupla carreira, tendo uma transição de carreira, para que pudesse estar colaborando na sua formação. Então, quando chegou a pandemia, a gente teve uma oportunidade de ter um pouco mais de tempo para poder botar no papel o projeto, e a partir de 2020, inscrito ele, a gente foi fazendo todas as tramitações em todas as instâncias para que pudesse ser aprovado e está agora funcionando e está em prática. Em 2025, os atletas que se inscreveram no edital aguardam para saber se foram aprovados no curso escolhido. Até lá, eles seguem sonhando em ter a mesma oportunidade que o João e o Vitor. Também trazer esse lado assim, o cientista social também faz esporte, cara. Não é só o pessoal da educação física. É a dupla carreira, essas pessoas que estão aqui dentro são futuros gestores do Brasil. É o médico, é o engenheiro, é o cientista social, profissional de educação física, o advogado, que vão estar aí modificando a sociedade, lutando para a sociedade. Então, é uma grande transformação e é muito importante. Eu sou muito feliz com esse resultado que acontece e tudo que virá ainda pela frente. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Voltamos no próximo sábado, sempre ao meio-dia. Um bom final de semana a todos e até lá!